tome ele, tome em suas mãos e use mais ainda do que o Senhor usou de manhã, Pai, porque foi uma bênção. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. Podem sentar. Graça e paz. Amém. Então estamos aí, como o Serginho disse, né? Esse período do ano de festas e encerramentos. Também concordo que acho que foi um ano de uns 3 anos em um aí. Foi um ano de muita atividade. Nós tivemos o privilégio de participar do projeto do carro novo. Deu um trabalho para nós, um carro com mais complexidade. E me recordo, no meio do ano, cheguei a ter até uma baixa imunidade de tanta coisa que a gente teve que fazer, né? Mas graças a Deus que chega dezembro, que dá uma pausa. Daí o ano que vem a gente tem novos projetos já. Né? Estou no outro projeto agora. Esse ano foi um carro, ano que vem vai ser pelo menos um em 7. Porque eu vou estar trabalhando com a Master, sabe que a Master é aquela van grande, né? A gente vai fazer a van com rodado duplo, com cardan, Master elétrica, automática, com combustão, carro maior, né? Vai ter uma versão maior ainda. Então não é um projeto, são vários projetos em um projeto. Mas, como o meu amigo disse, vai dar boa. E quando os chefes de projeto perguntam para mim como estão as coisas, como é que a gente vai fazer, eu falo, fica tranquilo, vai dar boa. E vamos para cima, né? Então vai ser bênção. Então, como eu compartilhei pela manhã, né? Tenho discernido que esse ano foi um ano de águas turvas, né? Quando você agita a água e você não consegue enxergar muito bem. E tenho sentido assim, Deus falar comigo a respeito de que em 2026 essa poeira vai baixar. Amém? E mais clareza, mais visão, mais discernimento para coisas de família, para a questão de ministério, profissão, né? As diversas áreas que a gente atua. 2026 com clareza. Tenho entendido assim e estou confiante, né? Que por mais que vai ser mais desafiador, talvez você tenha mais atividade, mas não vai estar turvo, não vai estar turbulento. Você vai saber o que você tem que fazer, né? As coisas que você vai fazer serão bem feitas. Então, muito provavelmente, promessas o Senhor vai cumprir, coisas que Ele disse Ele vai realizar, mas a nossa parte é apenas confiar e permanecer nele, o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus. Então, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês é a respeito de algo que talvez você já ouviu bastante, né? Talvez em discipulados, talvez você viveu isso, já ouviu alguém que viveu. Se você não viveu ainda, vou te falar, né? 110% das pessoas na igreja vão passar por isso. Você não vai ficar de fora, né? Vem com a gente, né? Não tem esse perigo. Eu tenho entendido assim. Quando eu comecei a dar uma observada no assunto, eu falei, não tem como escapar disso aqui. Parece que isso em algum momento vai acontecer. Então, eu acredito assim, que a partir do momento que a gente, né, entra por aquela porta e está nesse ambiente, o Senhor vai ensinar, Ele vai instruir. Eu penso que é importante estarmos com os ouvidos abertos, porque pode ser que aconteça algum evento, né, no próximo ano, e a gente vai estar preparado, vai tirar de letra, não seremos abalados, vamos passar bem, conforme o Senhor vier nos testar. Nós não vamos estar assim, alheio ao que está acontecendo. Imagino que o Senhor vai trazer para nós uma direção aí, para permanecermos olhando para Ele, né? Então, assim como eu tenho falado às vezes, né? Por favor, né? Não vá se distrair, porque eu falo baixo, porque eu não vou dar uns gritos aí no seu ouvido, né? Então, assim, se mantenha conectado. Então, eu sei que o Senhor às vezes fala comigo através de desenho. Vou até trazer alguma coisinha aqui para ver se você se desperta aí, para você não dormir. Se alguém começar a piscar aí, você dá uma cotovelada, né? Assim, em nome de Jesus, né? Acorda. Mas essa é a questão do temperamento, né? Então, até eu brinco assim, se você vê eu pulando aqui, dando uns berros, é que Jesus pegou diferente, porque não é o normal. Não é o normal. Então, essa manhã, o Senhor falou... além de todos os outros dias, né? Desde quando eu vi que o meu nome estava na escala, o frio da espinha começou a subir de cima para baixo, de baixo para cima, e eu já comecei a me ligar. Falei, Jesus, o que vai ser, né? Mas nessa manhã o Senhor trouxe para mim assim
que é isso que nós vamos estar falando, que o tema é da rejeição ao louvor. E vamos estar falando sobre a história de Lia. Só que nessa manhã o Senhor trouxe para mim assim que esse assunto, na verdade, é como se fosse uma forja. O que veio na minha cabeça é quando você trabalha metal. Então, para você deixar o aço melhor, você precisa levar ele a 1000 graus, deixar ele incandescente, porque as moléculas dentro do aço se rearranjam, né? Os átomos lá, eles se rearranjam e ficam mais compactos, e por isso você vai ter um resultado melhor. Você pega esse aço aí a 1000 graus, joga ele no óleo, ele tem um choque térmico ali, e ele fica mais resistente a desgaste. E a impressão que me deu foi isso, o Senhor nos oportunizando entender que os processos que Ele nos submete têm esse propósito, de nos deixar mais resistentes, né? Então aí, essa questão desse pensamento a respeito de forja, é algo assim que não é assim, confortável, né? Não é uma experiência que você passa feliz. Geralmente é para te incomodar mesmo, vai tirar às vezes você do teu conforto, mas é com o propósito de te fortalecer. Então a história, como a gente tem visto na palavra de Deus, muitas vezes nós vamos ver pessoas que passaram por esses momentos e o Senhor teve o controle da situação, né? Em todo tempo o Senhor esteve agindo ali e não perdeu o controle. Então vamos estar lendo em Gênesis 29, 31. Esse assunto sobre da rejeição ao louvor. Então, Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, quando Deus viu que Lia era desprezada, é o mesmo que rejeitada. E é uma coisa que podemos já trazer para nós aqui. Deus vê. Ele sabe. Então, por mais que nesses versos aqui é um desgaste que Lia tem com Jacó ali, porque não deu certo a relação deles, mas Deus não mudou o coração de Jacó. Deus viu que Lia era desprezada e lhe concedeu a condição de ter filhos, lhe abriu a madre, de ser fértil. Então, esse é o versículo que a gente vai trabalhar. E creio que o Senhor quer trazer uma revelação para nós sobre situações do dia a dia, não somente coisas graves, né? Geralmente situações graves que incomodam bastante, desconforto na família, alguma coisa assim, mas às vezes no dia mesmo, no dia a dia, também tem situações que acontecem e a gente começa a aprender mais como agir nessas situações. Então eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, agradecer por estarmos aqui, por essa palavra, por esse tema, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, que não seja somente um conhecimento para o nosso intelecto, somente saber de histórias bíblicas, mas que realmente haja uma revelação para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o que eu pude observar, que quando o Senhor estava falando comigo assim a respeito de forja, a respeito de períodos que a gente precisa passar e sair fortalecido, o deserto foi um lugar onde o Senhor testou, ele submeteu o povo de Israel. Assim que eles saíram do Egito, o Senhor esteve provando. E foi possível entender que o coração deles ainda não estava alinhado, eles não tinham aquela fé tão robusta assim como seria o ideal. Eu posso destacar que Josué ele era uma pessoa no Egito, uma pessoa no deserto e a mesma pessoa em Canaã. O Josué conseguiu passar por isso. Para ele não foi problema, porque os olhos dele não estavam ao seu redor. Josué sempre esteve olhando para a tenda da revelação, ele queria estar com Deus, ele se importava só com a presença, ele não estava nem aí onde ele estava. Se tinha água amarga, se chovia de baixo para cima, de cima para baixo, para Josué ele queria estar na presença de Deus. Mas foi Josué, todo o resto não. Então, primeiro momento ali que Moisés se ausenta para estar com Deus, porque ele estava nascendo os 10 mandamentos e tantas coisas, Deus estava tratando com Moisés, o povo já se dispersou. Então o Senhor falou um pouco comigo assim, rapidamente, mas deu para entender
que o povo se sentiu esquecido. Então já é um momentinho que Deus começa a te incomodar, né? Mas cadê o Moisés? O que acontece agora? Vai deixar a gente aqui solto? Era isso? Então aí começa a aflorar aquilo que está no nosso coração. Ou seja, as 10 pragas, o mar abrir, tanta coisa fantástica que aconteceu, acabou. Aquilo lá já ninguém lembra mais. E uma das coisas que eu e você precisa ter convicção no coração é a manifestação de louvor sempre. Né? Sempre manter a gratidão. Porque é fácil esquecer que o Senhor te abençoou e já de repente no próximo momento você já questiona a fidelidade dele, o amor dele. E isso que não pode mais continuar. Ele é bom, ele é fiel. Então a água amarga é bom, passar esses períodos num lugar hostil como é um deserto, que você não tem uma segurança ali, é bom porque ele está nesse processo e algum propósito ele tem. O problema é quando ficamos questionando o Senhor, dizendo para ele como ele deve ser Deus, porque imediatamente o povo me faz um bezerro e começa a adorar, e falou, pronto, não queremos mais esse Deus de Moisés, temos o nosso Deus, vamos servir o nosso Deus. E aí é onde o Senhor começa a perceber, puxa, o que tinha dentro do coração deles? Aflorou. Então a nossa desconfiança, muitas vezes, ela se manifesta e não era correto aquele comportamento, porque o Senhor tinha um plano, ele ia conduzir aquela nação à terra prometida. Mas muitas vezes o Senhor está nos conduzindo a algo e em meio a alguma situação vem o questionamento. O Senhor já me esqueceu, não fala mais comigo, agora fala com os outros. Teve um tempo que ele falou muito, agora não estou ouvindo mais nada, mas ele tem um plano e ele é soberano. Ele vai realizar aquilo que ele prometeu no tempo dele. Mas nós precisamos passar por todos esses períodos aí sem questioná-lo. Ele tem um plano, ele vai fazer, né? Então, sobre essa questão da forja aí, eu penso que é algo que muitas vezes nós podemos estar fazendo assim, ó. Imagine que para a gente subir, precisa subir degrau, né? E às vezes Deus te coloca um degrau, e em vez de você subir o degrau, você chuta o degrau. E é processos que a gente enfrenta, situação que acontece, que surge, e muitas vezes esse discernimento de eu preciso subir esse degrau, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Deus às vezes quer nos trazer para outra situação, mas ainda tem coisa para resolver, tem coisa que ainda precisa ser corrigido. E eu pude observar, olhando para a história, não vai dar para a gente falar de todos aqui, mas algumas pessoas passaram por isso. Posso falar sobre José, quando ele foi rejeitado pelos irmãos, esteve como escravo lá no Egito, foi até preso injustamente, mas em nenhum momento ele mudou seu posicionamento em direção a Deus. Ele permaneceu íntegro. E então a situação aflorou que estava dentro do coração dele. Ele tinha o coração alinhado com Deus. E ele passou por essa situação, aí Deus realizou o plano que tinha para realizar e se tornou governador do Egito. Mas ele passou por esse momento. Então nós podemos ver Ana, quando era ali, aquela situação de ser humilhada por Penina, quando ela não tinha filhos, mas ela também sentiu essa situação difícil, mas ela orou, ela perseverou, veio Samuel, veio muitos mais filhos, e ela soube olhar para cima diante dessa situação que surgiu, e é uma bênção, temos um grande profeta aí, um vulto no Antigo Testamento, o profeta Samuel, é uma bênção, mas também temos a rejeição do próprio Samuel. Passa um tempo, o povo não quer mais saber dos planos de Deus, começa a olhar ao redor, que é sempre a nossa tentação, começa a olhar as coisas em volta e desejam um rei. E querem substituir o Samuel por um rei. Na verdade, Deus disse para Samuel que não foi Samuel que foi rejeitado. O próprio Deus foi rejeitado. Eles queriam um rei. O Senhor ouve e o Senhor concede. Cuidado com o que você pede, porque o Senhor não foi contra. Legal. Às vezes é como brincadeira com criança, né? Viu? Não põe a mão ali que queima, beleza? Aí você vira as costas, né? Aí a pessoa está lá, enfiando a mão para ver, né? Daí parece que é assim. Deus fala assim, faz o seguinte, põe a mão. Eu estou falando que não é legal, mas se você quer testar, teste então. Vai queimar a mão, né? Mas parece que o povo fez assim. O Senhor estava conduzindo Israel de uma maneira diferente. Israel foi separado para ser sacerdotal. Não tinha nada que se misturar com como as outras nações viviam. Mas o Senhor, tá bom, vamos dar um rei para vocês. E não foi bons 40 anos com o rei Saul.
Deus enxergou outro rei com potencial, né? Então aí você vai ver que aí entramos na história de Davi, você vai perceber que Davi, já nem o pai dele, né, tinha um bom relacionamento com ele. Samuel chega lá para ungir Davi, mas Samuel já quase acaba ungindo os primeiros filhos de Samuel, que tinha porte para ser rei, né? Era grande, era bonito, era soldado, inclusive. Mas aí acabou as pessoas e Samuel pergunta, não tem mais filho? Porque o pai nem lembrou que tinha Davi lá pastoreando as ovelhas. Mas é isso que tem que entrar no nosso coração. Deus vê. Ele sabia que Davi tinha potencial. Deus enxergava um rei dentro de Davi. Então, falou assim, unge Davi. E ok, então, havia alguma expectativa em Davi enquanto ele pastoreava as ovelhas? Ele sabia qual era o plano de Deus? Não sabia. Por isso que nós temos que ficar, assim, numa situação de tranquilidade em relação ao plano que Deus tem. Porque Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você faz, e Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Não precisamos nos preocupar em relação a isso. Então, nós entendemos que Ele move na história e realiza aquilo que é o plano dele. No caso de Davi, Deus localizou ele e disse para Samuel, é ele. Bom, esse é o próximo rei de Israel, né? E quer dizer que foi fácil para Davi? Não foi. Esse menino correu e ficou em caverna e passou apuro. Mas em toda essa situação manifestou o que tinha no coração de Davi. Ele não tocou em Saul. Embora ele tivesse oportunidade, por 2 vezes aí, Saul ficou vulnerável diante de Davi, mas ele tinha um coração convicto. Então, assim, não ia surpreender a Deus. Essa situação não surpreendeu a Deus, mas surpreende, às vezes, o próprio Davi. Poxa, eu tive oportunidade de matar Saul e não fiz. E deixou que Deus conduzisse a situação. E amém. Então, houve um momento de forja? Houve. O menino foi preparado e virou homem e virou rei. Nas situações que Deus proporcionou. E será que Deus vai privar você dessas situações? O que você acha? Você acha que vai ser tranquilo para você? Né? Eu estou entendendo que é por aí. Então, pense, é importante, às vezes, essas análises, porque podemos entrar ano e sair de ano, sem, às vezes, discernir que o Senhor está gerando um certo desconforto aí, e o propósito de Deus é fazer você parar de olhar para os lados e olhar para Ele. Ele vai dar um jeito de chamar a sua atenção. Vai ser importante isso para você. E também vejo assim, Deus movendo com o profeta Jeremias, que tinha uma missão grandiosa de falar sobre o cativeiro que estava para acontecer e ninguém dava crédito. Ninguém escutava o que Jeremias tinha para falar. Eu gosto de brincar que vinha um furacão para destruir tudo e ninguém estava nem aí. Né? E colocavam ele numa cova lá e ele era aquela pessoa assim que estava chegando e o pessoal falava, vamos sair daqui que está vindo Jeremias. E tinha alguma festa de aniversário lá, e Jeremias vai lá e fala para eles que eu vou destruir tudo. Mas, poxa, que coisa, que eu vou no aniversário, lá na festa, falar para eles, né, Deus vai destruir, vocês são todos pecadores. Então não era fácil essa missão de Jeremias. Né, até porque daí tem até lamentações lá, né, da tristeza toda. Mas, enfim, ele estava fazendo a coisa certa, sendo rejeitado pela coisa certa, mas eu louvo a Deus pelo Lamentações 3, quando ele está nessa situação assim, poxa, Senhor, o Senhor só me colocou em enrascada, né? Me colocou lá para ficar anunciando tragédia, problema e tal, mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ele ainda acaba fazendo um louvor belíssimo, de um coração que estava alinhado com o Senhor, e nem porque o povo desprezou ele, rejeitou o que ele tinha para dizer, ele se perdeu nesse processo. Ele se manteve fiel, fez a sua parte, pontuou na história, houve o cativeiro. Não foi para sempre, né? Ele sabia disso também, por causa da misericórdia do Senhor, o povo voltou do cativeiro. Mas ele foi uma pessoa fundamental ali para fazer a vontade de Deus, a despeito do redor. Então, muito atenção nisso. Deus quer fazer você parar de olhar para os lados e olhar para Ele. Amém? Tantas outras pessoas, né? O João Batista passou uma situação difícil, porque ele também era uma pessoa tida como uma pessoa muito estranha, né? Ele estava no deserto e chamando os outros de víbora. Ele não era uma pessoa muito agradável, né? Não tinha muito amigo, o João Batista. Ele até morreu por causa disso. Mas também cumpriu o propósito, anunciou, preparou o caminho para o Senhor, anunciou que estava chegando
aquele que era digno realmente de ser louvado e reconhecido como o Senhor. Ele preparou o caminho para o Messias, ele fez a parte dele. Se as pessoas gostavam ou não, isso é outra história. Ele fez o que ele tinha que fazer, a despeito da rejeição de todos em Israel. Uns ou outros escutavam o que João Batista estava falando, né? Então também temos assim, a mulher samaritana também foi uma pessoa que passou uma situação ali por causa dos seus maridos, né? Na sociedade ela não era bem vista, ela até se deslocava lá para o tanque a meio-dia, que não é horário normal para você pegar água, porque o sol está forte, mas ela não queria contato com as pessoas, porque se sentia humilhada, rejeitada, enfim, Jesus enxergou ela. E a partir do encontro com Jesus, houve uma mudança. Né? A partir da conversa dela com Jesus, ela se torna uma missionária ali em Samaria. E foi uma bênção. Mas essa situação dela não foi confortável. Teve uma mudança a partir do encontro com Jesus. Então perceba que as situações precisam nos levar a Jesus. Se não é só um sofrimento, se não é só uma história ruim, e na verdade essa história precisa convergir. Ela vai chegar a um ponto que a experiência com Jesus vai mudar você. Amém? Algo assim também poderoso aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Porque pelo seu próprio problema, ela precisava ficar à margem. Ela não podia se relacionar com as pessoas. Então foi terrível para essa mulher viver essa experiência que ela viveu. Mas a experiência dela foi extraordinária quando ela toca em Jesus. Porque Jesus olha para ela e chama ela de filha. Então aí já cura a identidade dela, né? Ela é filha. E também cura a sua enfermidade. Então, seja qual for a situação que a gente vive, a situação que a gente enfrenta, vai mudar a partir do momento que a nossa experiência toca em Jesus. Amém? Enfim, o próprio Jesus é um grande exemplo para nós, né, que Isaías 53 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Foi traído, foi negado, foi zombado, rejeitado por líderes e pela multidão. E como que ele agiu? Amém? Vou cumprir o que o Pai colocou para mim fazer. Então ele é o exemplo, né? Por tudo aquilo que ele veio de proposta, quando ele olha para Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que maltrata e persegue os profetas que são enviados a ti. Eu quisera juntá-los como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não reconheceram o meu tempo. Então agora eu os deixo até que vocês digam Baruch Rabai Sem Adonai, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas ele tinha um coração inclinado para realizar algo em Israel, porém foi rejeitado. E, amém, vou fazer o que o Pai quer, e comprometido foi até o fim. Amém? Então a gente entende que o Senhor agiu no Antigo Testamento, levantando líderes, levantando reis, levantando profetas, pessoas que marcaram sua geração, e não foi de uma maneira que às vezes essas pessoas gostariam. Experimentaram a forja, experimentaram rejeição, experimentaram situações às vezes humilhantes, mas permaneceram, né, e concluíram aquilo que o Senhor tinha para realizar através delas. E por isso que eu penso que, né, Deus vai trabalhar assim com a gente. Se já está trabalhando, se já trabalhou, ou se ainda vai trabalhar, o que não podemos perder de vista é que devemos sempre olhar para cima. Às vezes não faz sentido, às vezes você não sabe por que está acontecendo assim, parece que está mexendo com o teu chão, está perdendo um pouco de segurança, mas não pode perder a perspectiva de que Ele está controlando as coisas, que Ele sabe onde Ele quer chegar, e tudo isso vai redundar para a glória para Ele, né? Amém? Então agora sim, amém? Vamos falar sobre Lia. Isso tudo é para a gente entender o seguinte: não tem como Deus trabalhar na vida de alguém sem antes fazer umas lapidações. Então Ele vai trabalhar em algumas áreas aí. Então em algumas arestas, como eu brinquei hoje de manhã, né? Eu venho também do ambiente de matrizaria, ferramentaria, e quando a gente injetava acrílico lá na Prosdóximo, nem tem mais, agora é Electrolux. Ninguém nem sabe o que é Prosdóximo, né? Algum outro sabe. Mas enfim, né? É uma geladeira boa, né? Funciona até hoje. Mas enfim, a tal da Prosdóximo, né? Trabalhei lá. E quando a gente ia injetar aquelas bandejas internas, acrílico, tinha que polir o tal do aço com pasta diamantada. Tinha que ficar lindo aquilo. Eu, aprendiz do Senai, eu ficava 3 meses, né? Com algodãozinho, com pasta diamantada no mesmo lugar ali, para ver se o negócio ficava extraordinário.
Mas é assim que o Senhor faz. Ele quer que fique perfeito. E tanto é bom o processo que ele faz que eu estou quase lá. Está quase ficando sensacional. Mas amém, né? Eu brinco às vezes, né? Ficando com a mente brilhante. Mas é assim que tem que ser. Eu já estou avançado, pessoal. Vocês não estão perdendo. Mas é brincadeira, né? Ele faz isso com a gente. Mas é pro bem. Então, seja como for a situação, aquilo que às vezes gera um desconforto aí, é porque ele tem um propósito maior. Ele quer te usar, ele quer fazer você avançar, e precisa fazer as lapidações, submeter a coisas, e você só não pode perder ele de vista em tudo isso. Permaneça firme com ele, que você vai chegar lá. Amém? Amém. Ninguém dormiu, né, pessoal? Abre o olho aí, se esforça, tá bom? Porque às vezes eu tenho umas críticas lá em casa e eu já estou ligado aí, que a pessoa quer dormir e fala assim, fazer o quê? Não durma, né? Mas enfim, vamos lá, né, pessoal? Eu queria mostrar, então, alguma coisa aí sobre Lia, enquanto ela vai projetando ali. O que sabemos sobre a família de Lia? Então, a história já é conhecida, muitas vezes a gente já ouviu falar sobre isso aí, mas é interessante você entender o contexto, porque Rebeca, a mãe de Jacó, disse para o menino, engane o seu pai, diga que você é Esaú. Jacó vai lá e diz para o seu pai, eu sou Esaú, olha a pele do meu braço, né? E traz o prato de caça, não sei o quê. E Esaú, o pai lá, o Isaac, meio que acredita desconfiando, mas tudo bem, não enxergava mais, né? Tá bom, passou. Então aí Jacó também, e Rebeca, aquela coisa. Depois você vai ver Labão, que é irmão de Rebeca, que também fala para Jacó assim, trabalhe 7 anos por Raquel, que ele adorou Raquel, né? Achou a Raquel top. E aí tinha um costume na região que deveria casar primeiro a mais velha. Só que Labão não ensinou isso para Jacó, só deixou ele trabalhar os 7 anos ali, e na noite de núpcias, quando ele, outro dia de manhã, ele abre os olhos assim, ele viu era Lia. Daí ele fala assim, tá brincando comigo? Tá de brincadeira? Que negócio que é esse, né? Trabalhei para o Raquel sem me dar a Lia. Então ele vai lá questionar Labão, o Labão falou assim, Jacó, você não sabe que você é um enganador, eu também estou te enganando? Né? Que esse é o modo jacobiano, enganando e sendo enganado. Aquilo que você semeia, você colhe. Jacó teve a colheita rápido ali. Mas ele queria a Raquel, tá bom, trabalhe mais 7 anos. Então Labão fez ele trabalhar 14 anos. E sucesso, casou a mais velha. Né? Estamos aqui para falar da mais velha. A mais velha se tornou uma situação ali na história. E sobre o nome, né, que é Léa, tem algumas traduções que é Lia, a tradução é cansaço. Isso, algumas pessoas assim que pesquisam história, muitas vezes dizem que a mãe dava o nome para a criança, e muitas vezes de quando estava em processo ali de nascimento, né? E nesse caso a mãe de Lia se debateu muito, né? Como diz o Serginho, né? A Lia deu serviço para a mãe, e aí ela deu o nome assim, que cansaço, né? Tipo, me cansei para ter, né, a Lia. Então o nome dela assim já não vem um nome legal. Então ela já tinha um estigma já de ter incomodado aí para nascer. E como naquela região do Oriente Médio as pessoas meio que se cobrem inteiro, o que tinha para aparecer era o olho. E a Bíblia ainda vai fazer menção. Interessante é a Bíblia, né? Não escapa nada. A Lia ela tinha olhos fracos, olhos meigos, assim, né? Meio estranhinha, tadinha. Mas a Raquel, chique. Inquestionável. A Raquel era bacana. Mas eu fico observando, né, essa questão aí dos olhos de Lia, que durante a vida dela não deve ter sido fácil. E, de repente, ela deu uma encalhada, né? E o Labão sabia, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa, essa menina não vai casar nunca. E entrou Jacó na história. Mas ela é especial. E estava comentando hoje de manhã, que quando a gente chegar no céu, eu quero ir conversar com ela. Imagina como é que não foi a história dela, né? E toda a situação que ela viveu. E, inclusive, esse momento aí, quando ela acorda de manhã junto com Jacó, o susto que Jacó levou, o quanto que isso já não incomodou ela, né? Poxa, o cara me rejeitou aqui, né? Imagina como é que não foi a vida dela dali para frente. O cara não gosta de mim. Então, ela passou apurado. Mas a gente entende que Deus tinha um plano. Essa questão dos olhos aí, né? Que seja como for, Deus tinha um plano através da vida dela. E foi especial aquilo que Deus realizou na vida dela. Ao passo que nós vamos entender pela história de Raquel, que
quando eles saem da casa de Labão, né, Jacó sai com as suas esposas, ela leva o ídolo da família. Ela levou, né? E Labão sentiu falta, foi atrás. Jacó se ofendeu e disse: eu não sou ladrão. Se alguém pegou, essa pessoa que morra, né? A pessoa que pegou, que morra. E a Raquel tinha pego. Então você vai vendo o negócio da família, né? Então aí ela roubou o negócio, o pai dela perguntou: você pegou? Não, não peguei. E também mentiu também. E o que vai ficar mais grave no decorrer da história é que ela morreu, né? Então ali naquele momento Jacó lançou uma sentença de morte para Raquel, sem saber que era para Raquel que estava acontecendo essa situação. Nesse cenário todo aí a gente vai ter essa história então de Lia, que não tinha um olhar tão bacana assim, a Raquel, que era top, né, alinhada, mas tem toda essa situação sobre ela, o Jacó, que estava enganando e sendo enganado, mas também acho interessante pontuar, né, um pouquinho assim sobre Jacó, que quando Isaac pergunta qual o seu nome, ele diz Esaú. Mas quando ele tem uma experiência com Deus, Deus pergunta para ele: qual o seu nome? De novo. Aí ele diz: não vou te enganar, é Jacó. Ah, dissesse bem, porque eu sei que você, né, enganadorzinho, né? Mas vamos mudar isso aí. Então, por mais que a gente às vezes não seja aquela bênção toda que a gente esperava, a gente precisa ser vulnerável o suficiente para se aproximar de Deus e ser transparente com Ele, para Ele poder agir nas nossas vidas. Enquanto a gente não faz essa leitura e acha que está tudo bem, também não entra aí um componente de Deus para atuar. Mas Jacó teve um momento na vida dele que ele parou de falar que ele era Esaú e falou: eu sou Jacó. Ah, legal. A partir disso a gente consegue construir. Então essa identificação é importante. Então, feito aí as observações sobre a família, a situação de Lia é delicada. Então, quando a gente leu ali que Deus viu, ele viu que ela era rejeitada. Ele não mudou o coração de Jacó, mas Lia tinha uma esperança. E como naquele período era importante ter filhos, porque as coisas aconteciam ali pelo tamanho da família, né? É mais braço, é mais colheita, é mais trabalho, então o filho é bênção. Como Raquel era infértil, Lia tinha uma vantagem. Só que ela não discerniu que Deus estava abençoando ela, dando filhos, para ela investir nos filhos. Ela começou a achar que isso era uma forma de se aproximar. Dessa vez vai dar certo. Então começa a ver pelos nomes, isso que me chamou a atenção, né? Essa questão dos nomes. Pode voltar, Adriele, aquele primeiro, que aqui ele tem ali todos os nomes. Coloquei assim todos os nomes. Isso aqui foi uma situação que eu quis colocar os nomes dos filhos, e aquelas bolinhas azul ali é botãozinho de macro do Excel. Quando eu aperto nesse botãozinho aí, aparece para mim o versículo de cada um deles. Minhas brincadeiras, né? Brinco no Excel fazendo as coisas dessas. Cheguei a fazer uma vez a história dos reis de Israel, o pico e o vale deles, né? E aí você consegue ver assim, em Judá, os reis começam bem e terminam mal. Começa bem e termina mal. Você faz um gráfico, fica divertido, né? Vai olhando a história. Mas enfim, dá para fazer muita coisa com o Excel. Inclusive eu gosto de fazer, essa aqui é a minha Bíblia, né? Aperto nos botãozinhos ali, consigo ver os versículos. Faz tempo que eu não faço isso, né, pessoal? Já tenho 2 filhos, já estou num monte de projetos. É outro tempo isso aí. Agora já não estou mais brincando assim tanto. Mas o que eu consegui perceber é que aqui nasceu Rúben, primogênito. Deus viu e abençoou. Qual foi a reação de Lia? Deus viu, né? Deus viu minha tristeza. Então, a situação agora vai melhorar. Nasceu um filho, Jacó vai começar a gostar de mim. Nasceu Simeão, Deus viu que eu era desprezada. Nasceu Levi, Deus vai me unir. Então, esses 3 primeiros aqui, foco em Jacó. E vai contando a história. De repente, nasce Judá. E o que aconteceu quando nasceu Judá? A Lia se converte ao Deus de Jacó. Ou seja, por 4 filhos, ela esteve olhando para os lados, se preocupando com aquilo que estava ao seu lado. No 4º filho, ela percebeu. Sabe de uma coisa? Quem está me abençoando é Deus. E eu estou tentando fazer, Jacó olha para mim, mas quem está olhando para mim é Deus. Então ela falou, chega desse negócio de Jacó, né? Chega de lutar, chega de fazer força, né? Então ela entendeu. Dessa vez, louvarei ao Senhor. Mudou
a história dela. Quando eu li isso aqui, eu falei, uau, tem isso na Bíblia? E você vai ver a sequência, né? Tem os outros filhos que vai ter. Mas aí, nesse momento, nasceu aqui, né, na serva de Raquel, nasceu Dan, Deus me fez justiça, Naftali, tive grande luta com a minha irmã e venci, ó. Eles estavam em disputa. Tem uma coisa que eu comentei de manhã, é que Levíticos 18 diz para você não casar com a irmã da sua esposa. Então, 300 anos depois, Moisés coloca isso escrito. Vamos escrever, por favor, ponha essa lei, porque deu o B.O. A história, né, de Lia com Raquel era disputa, briga feia ali. Então, e os filhos estão nessa história aí, né? Os filhos estão nesses eventos. Depois vai nascer ali o Gade, que grande sorte, Ser, como eu sou feliz, ó. Agora ela não está mais assim, triste porque Jacó não olha para ela. Ela está feliz. Uhul, eu tenho filho, né? Pra caraca, eu tenho bastante filho. Tá ótimo. Não está mais nem aí com Jacó. Como eu sou feliz. E aí Raquel também chega lá e fala, ô Senhor, não deixa eu ser tão humilhada assim. A menina lá tem um monte de filho, eu não tenho nenhum, né? Então para ela Deus tirou a minha humilhação e teve José. Quando nasceu Benjamim, ela deu o nome de Benoni, filho da minha dor. Porque aqui nesse caso, ela morreu quando nasceu Benjamim. É aquilo que nós tínhamos conversado da sentença que Jacó lançou. Quem pegou o ídolo vai morrer. Enfim, coisa do Antigo Testamento, né? Nasceu Benjamim e Jacó troca o nome. Coloca Benjamim, filho da mão direita. Ele achou pesado colocar esse nome, né? Filho da minha dor no Benjamim. Então nós vemos um ambiente de disputa, nós vemos um ambiente que Lia e Raquel estavam disputando a atenção de Jacó, mas a Lia nem entrava na disputa, né? Jacó não estava nem aí, não queria nem saber. Mas a gente percebe que Lia mudou. Nessa história toda, quem se converteu aí foi bacana, foi a Lia. E a partir disso, a gente começa a perceber um legado. A gente começa a perceber assim, algo que Deus realizou. Já fica perto do... Okay. Então vamos para o próximo lá, né, Adriano? Aqui a gente vai ver então o cenário dos três. Então o Rúben, veja, um filho. O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Depois teve Simeão, o Senhor me ouviu, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, né? Deu-me também este. Depois Levi, atado, unido. Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Então esse é um momento delicado da vida dela, que ela não estava com o foco no lugar certo, mas tem um desdobramento sobre os filhos. Então aí me preocupa um pouco aqui essa situação do legado, aquilo que nós como pais estamos passando para os nossos filhos. Se não estamos com olhar em Deus, vai ter consequência nos filhos, porque é isso que eu aprendi com essa lição. Os 3 não deu muito certo. Né? Então, enquanto Lia estava se debatendo com essa situação, ela, de certa forma, se distraiu na criação dos filhos. E uma coisa que eu acho muito interessante, lá em Gênesis, no começo, o Sete, que é o terceiro filho de Adão, você tem a Caim e Abel, a situação de Caim e Abel, Sete é o terceiro. Quando nasceu o filho de Sete, a Bíblia diz que ele passou a invocar o nome do Senhor. E da linhagem de Sete, aí já entrou uns Excel das antigas aí, eu já fiz uns gráficos bacanas, já deu para mim ver tudo quanto é nome que tem nessa sequência, e eu destaco Enoque, e andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu destaco Noé, que é a pessoa que julgou a geração dele, fez a arca. Imagina o ridículo que ele passou, né? Nunca tinha chovido, nem construtor de barco ele era agricultor, sei lá, de repente está fazendo um barco e a família faz junto. Mérito para Noé, né? Consegui fazer a família ficar 100 anos fazendo um barcão e ainda o pessoal olhando e tirando sarro, mas mérito de Noé. E aí você vai ver, ao passo que a descendência de Caim, quando nasceu o filho de Caim, ele deu uma cidade para o filho dele. Porque a preocupação de Caim não era legado, era uma herança. Deixar algo que desse conforto para sua família. Porque ele já não estava com visão de céu e nem de Deus, né? Então você percebe que quando tem o dilúvio com Noé, acabou a geração de Caim. Então porque o legado foi ruim. Teve um legado ruim, uma história ruim da sequência dos filhos, né? Tem um monte de detalhes ali. Mas o que eu achei interessante aqui, porque às vezes Deus está nos dando filhos e é um privilégio, e é uma bênção, e tanto a gente pode pensar sobre nós mesmos, mas como pode pensar na consequência
das escolhas que estamos fazendo, né? Então, nesse caso aqui, ela teve os olhos abertos quando ela teve Judá e passou a praticar essa situação de olhar para cima. Isso teve impacto nos seus filhos. Então, ali Deus estava abençoando ela, mas para ela era como se fosse uma forma de conquistar o marido. Então, beleza, vamos passar para o próximo, André. Então, teve uma virada quando ela diz, desta vez louvarei ao Senhor. O quarto filho, o significado de Judá é louvor. Então, dessa vez louvarei ao Senhor, o Gênesis 24, 35. Então, qual é a transformação? Ela se converte ao Deus de Jacó. Ela aprendeu que suas expectativas não deveriam estar em Jacó e passou a louvar o Senhor. Quando ela parou de olhar para Jacó, passou a louvar ao Senhor e colocou sua expectativa no lugar correto, no lugar certo. Então, é tudo que a gente precisa aprender dessa história, que o nosso olhar esteja no lugar certo, né? Olhar para cima, olhar para Ele e aprender, às vezes, a enxergar que Deus está te abençoando. Por isso é a mentalidade de gratidão. Por mais que a gente, às vezes, pontue que eu tinha uma expectativa que Deus ia fazer dessa forma e Ele não fez. Amém? Ele não quis fazer da sua forma. Ele quis fazer da forma dele. E nesse processo ele está gerando dentro de nós essa questão da raiz nele, mesmo que não seja como a gente queria. A gente romantiza de uma forma, mas o Senhor está realizando aquilo que Ele quer realizar, e que é o melhor. Muitas vezes a gente não está entendendo. O que a gente precisa ter é fé. Né? Que a fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê. Ele está trabalhando. O que não dá para fazer é ficar desperdiçando tempo e oportunidades que Deus está gerando, mas a gente está com foco tão diferente do de Deus que está perdendo as oportunidades. Então, quando nasce o quarto filho, é uma virada. E por que eu percebo que foi uma virada? Porque você tem que estudar a história de Judá. Né? Não por acaso, hoje, quando a gente entende que lá na Palestina existe o mapa de Israel, é a tribo de Judá. Não é mais as 11 tribos. Então, eles voltaram do cativeiro e se tornaram ali praticamente uma nação. E quando teve a diáspora, né, quando Roma tirou todo mundo de lá, os judeus ficaram perdidos pelo mundo, mas eles voltaram e hoje existe os judeus. Então, assim, esse legado permaneceu durante a história. Então, foi algo poderoso que aconteceu na vida de Lia, a ponto dela poder enxergar os seus filhos e gerar um legado extraordinário. Né? E aí a gente vai olhar o próximo. Então, falando sobre Rúben. Rúben era primogênito, tem um peso aqui. Na história deles, ele tinha dupla honra, dupla porção nos direitos. Ele seria a liderança abaixo do pai, né? Para o clã de Jacó. Mas o que a gente vê lá? A promessa do primogênito. Por direito, Rúben era meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, a linhagem sacerdotal e messiânica deveria vir dele. Qual foi o pecado? Ele envolveu-se com Bila, concubina de seu pai, né? Jacó. E aí, quando Jacó vai dar a bênção aos seus filhos, o que ele diz sobre Rúben? Né? Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai e o desonrou. Gênesis 49, 4. Então, qual foi a causa? É que nesse momento, na criação de Rúben, Lia estava em disputa com Raquel por Jacó. Não se atentou à educação de Rúben. Então, você percebe ali uma oportunidade de um primogênito que foi perdida. Ele não foi criado para ser um primogênito. Ele ficou sendo um motivo de disputa com a Raquel e passou, né? Então, turbulento como as águas, não será superior. É interessante você perceber isso, né? O que aconteceu com a história de Rúben. Também temos a história de Levi e Simeão. Pode passar. Um padrão de violência. A criação de Simeão e Levi também parece ter sido negligenciada, resultando em homens de extrema violência. Aí aqui o Gênesis 49, do 5 ao 6, é a bênção de Jacó para os seus filhos. E o que Jacó diz para os dois? Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armadas de violência. Maldita seja a sua ira. Tão tremenda é a sua fúria, tão cruel.
eu os dividirei pela terra de Jacó e os dispersarei em Israel. Então, o ambiente gerado pela amargura de Lia nos primeiros anos teve consequências devastadoras para os seus 3 primeiros filhos. Essa situação aqui fica mais clara quando tem a Diná. Diná também é uma filha de Lia. E tem muitos livros que falam da saidinha de Diná, né? Quantos já viram essas histórias, né? E aí alguém de outro clã se interessa por ela e de repente dá uma confusão que eles precisam casar e essa nação é questionada que não eram circuncidados e aí tudo bem, vamos todo mundo circuncidar, não era um negócio legal, mas vamos fazer. Nesse período eles ficaram frágeis e a ideia de Simeão e Levi é aproveitar a fragilidade desse clã e foram lá e mataram todo mundo. Jacó até ficou temeroso. Meu Deus, piazada, o que vocês foram fazer? Vai me deixar queimado aí, né, na região. Era a região de Siquém, o pessoal de Siquém, que foram lá e mataram todo mundo. Então também não foram uns filhos assim muito, né, que estavam muito alinhados com as coisas. Então, temos essas histórias de Rubem, Simeão e Levi, e aí a gente vai vendo um padrão, né? E o que acontece quando então ela muda a perspectiva, começa a olhar para cima, começa a manifestar louvor, e aí nós vamos ter a história de Judá. Então pode passar o próximo. E o legado do louvor, a ascensão de Judá. O caráter de Judá arquitetou o plano para vender José em vez de matá-lo. Porque quando os irmãos queriam matar José, em vez de matar, Judá aconselhou, vamos vendê-lo. Isso fazia parte de um plano maior. Deus tinha um plano para a vida de José. Mas não foi Rúben que teve a ideia. Foi Judá. A ideia de Rúben era não deixar isso acontecer, né? Que ele estava com medo da situação e falou assim, põe ele numa cova, então, se a gente não sabe o que fazer com ele. Mas a ideia de José foi a que prevaleceu e é o que tinha que fazer. Porque José precisava passar esse período lá no Egito para depois vir a ser o governador. Então, no momento, parecia terrível essa ideia. Mas a ideia de Judá foi a que deu certo. Então, você já percebe que quem estava agindo como liderança não era Rúben, era Judá. Então, ele se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim no Egito. Então, para quem conhece mais essa história, a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas quando teve fome na terra, os irmãos de José foram pedir comida para José. E José, sabendo que eram seus irmãos, falou assim, traz para mim o filho mais novo, porque ele sabia que era Benjamim. E nessa, vou deixar preso aqui o Benjamim e vocês voltam lá pegar o pai de vocês. Então, aí, Judá discerniu. Não vai dar. Isso é o piá predileto do velho. A gente já fez coisa errada com José. Se der problema com Benjamim, aí o velho morre de vez. Deixa que eu fico no lugar dele. Então você percebe aqui que não foi o Rubens que quis ficar no lugar de Benjamim, foi Judá. Então assim, o que Jacó diz para Judá na sua bênção? Judá, seus irmãos o louvarão. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Perceba uma declaração poderosa sobre a linhagem de Judá e está até pronunciando o Messias, porque o cetro não se afastará da sua tribo. E o Jesus, ele é o leão da tribo de... Então, quando a gente fica mostrando muito leão aqui, não pegue pira com leão. Mas a questão é que na bandeira da tribo de Judá tem o leão, porque tem mais passagem aqui que Jacó vai dizer que Judá é como o leãozinho, e quem despertará o leão? Então essa coisa de leão está na bandeira da tribo. Por isso que Jesus é leão da tribo de Judá e tem essa coisa de leão, né? Mas é uma benção. Então o que aconteceu aqui, a causa de acontecer esse comportamento diferente de Judá? Quando nasceu Judá, Lia entendeu que quem estava interessado nela era Deus, então passou a louvá-lo. A criação de Judá foi diferente. Então você já percebe pela história uma movimentação diferente, né? Que até hoje existe o povo judeu, e é porque houve uma educação diferente. Agora perceba, enquanto pais, enquanto nós temos filhos, que legado nós temos passado, o que nós estamos ensinando, porque isso tem um peso de glória, isso tem peso que pode abençoar pessoas em volta dos nossos filhos em escola, até quando eles crescerem e estiverem na sociedade. Não vai ser aquilo financeiro que a gente tem planejado que vai abençoar a vida deles. Mas essa direção de olhar para cima, de manifestar louvor,
de pontuar sobre Deus, foi o que Lia conseguiu colocar para ajudar. E a gente percebe que na linhagem de Judá tem reis, tem profetas, tem toda uma situação favorável. Mas o que a gente precisa aprender com ela é cuidado quando a gente começa a olhar muito ao redor, Deus está abençoando e nós não estamos enxergando. Aí é a questão de realmente buscar no Senhor assim, abre os meus olhos para que eu possa manifestar louvor, para que eu possa louvá-lo, a despeito de como está a circunstância, porque a circunstância tende a fazer com que o meu olhar esteja nas coisas erradas, né? Então vamos para o próximo. O impacto duradouro na tribo de Judá. Algumas situações que a gente observa. Então, na liderança profética, temos na linhagem de Judá o profeta Isaías. Isaías foi um profeta que anunciou a vinda de Jesus, né? Um profeta messiânico, 700 anos antes da vinda de Jesus. É muito assertivo quando você lê Isaías e fala, uau, como é que ele consegue entender tanto assim? Como que ele foi tão sensível para discernir tudo aquilo que Deus faria através de Jesus, né? Então temos Amós, temos Miqueias, Zacarias, vieram dessa tribo. Temos a linhagem real, o rei Davi vem dessa tribo, o próprio Messias vem, que é o leão da tribo de Judá, e aí nós temos uma linhagem real vindo dele. Nós temos uma liderança na conquista, porque a tribo de Judá foi a primeira a ser enviada para conquistar a terra prometida. Na fileira, na ordem das tribos, a tribo de Judá é a primeira que entra em Canaã. Então você percebe que essas coisas não são por acaso. Então eles tiveram ali a liderança na conquista. Percebe uma liderança nacional quando tem o retorno do exílio. Zorobabel e Neemias são da tribo de Judá. E a identidade do povo, que o povo de Israel ficou conhecido mundialmente como judeus, um nome que deriva de Judá. Percebe a diferença? Então, às vezes, essas coisas estão assim em cada canto da Bíblia. Se a gente não agrupa, a gente não consegue fazer essa leitura. Mas foi um legado. Tanto quanto foi importante quando Sete passou a invocar o nome do Senhor e deixou um legado para toda a sua descendência. E essa é uma grande preocupação para nós. Como tem sido as nossas escolhas, como tem sido o nosso olhar. Temos entendido que às vezes o Senhor nos coloca em umas situações que não são assim tão agradáveis, mas a gente manifesta gratidão assim mesmo. Então eu penso que muito daquilo que a gente vai viver em 2026 precisa começar a alinhar desde já. Então o nosso coração já precisa estar assim certo disso. Mesmo que às vezes não sejam as coisas como eu gostaria, eu não vou deixar de louvar, eu não vou deixar de agradecer ao Senhor e não vou deixar de olhar para Ele em todo o tempo. Porque a minha visão precisa estar nele, caso contrário eu corro o risco de ficar olhando ao redor. Ao exemplo do que a gente tem visto, como foi os 3 primeiros filhos de Lia, mostra que quando estamos olhando de forma lateral, a gente não vai ter boas escolhas e vamos acabar perdendo tempo, né? Vai passar a oportunidade e a gente não vai enxergar. Então temos isso aí, o que mais que nós temos lá? Drica. Então assim, o nosso foco determina o legado. Como foi o caminho de Rúben? O foco de Rúben foi na rejeição, porque sua mãe só estava vivendo isso, né? Atitude, desespero e manipulação, que era o que tentava acontecer ali no ambiente que ele estava vivendo. Resultado, desprezo pela bênção de Deus, porque o ato dele ter estado com a concubina de Jacó, já mostra que ele não estava nem aí para a coisa, né? Ele desonrou Jacó. E o legado, perda da primogenitura e desonra. Então é a situação que Rúben viveu, e a gente não vai ver falar grandes coisas de Rúben. Na verdade, a tribo dele nem passou do Jordão. É uma tribo que ficou para cá do Jordão. A tribo dele e de mais alguém lá. Então, assim, não tem expressão, sabe? Não aconteceu. E é muito triste ver isso, né? Porque foi o primeiro que nasceu. Teria tudo para dar certo, né? Aí o caminho de Judá, o foco em Deus. Deus que é a fonte da bênção. A atitude de louvor e gratidão. Resultado, valorização da presença de Deus. E o legado de liderança, de realeza, da linhagem messiânica. Então você nota em Judá, nobreza. Você percebe nele um entendimento de poder de decisão. Então, quando a gente está olhando para Deus,
isso melhora a nossa reação com as coisas em volta. Então a gente não vai negociar a princípio, como o Ricardo estava falando, né? A gente não vai sentir que precisa ofertar. É princípio, eu vou ofertar, amém? Não questiona, né? É diferente quando você tem uma vida que manifesta louvor. Então essas situações aqui mostram para nós o risco, o perigo de quando escolhemos mal. Então no próximo, então como às vezes eu comento, né? Às vezes Deus fala comigo com um desenho. Então, às vezes, pode ser que passe o tempo, pode ser que você esqueça alguma coisa, mas fixe a flecha para cima, né? O desenho, às vezes, tem essa... ele acaba te mostrando algo que, às vezes, palavras podem se perder, mas a flecha para cima é aquilo que a gente tem que mentalizar. Então, nós temos relacionamento em 3 direções. Nós temos relacionamento em direção a Deus, em direção a nós mesmos e com os outros, que é a circunstância, aquilo que está ao nosso redor. Então aqui, o nosso primeiro relacionamento tem que ser em direção a Deus. É nele que está o nosso valor, é nele que está o nosso fundamento. Então é dele que vem para nós a aceitação, é ele que diz para nós que nos ama, é ele que nos valoriza, é ele que nos conhece. Você não precisa ficar procurando a sua aceitação com base em opinião de pessoas, porque quem te valida é o próprio Deus, e não é pelo seu dom, e não é pelo que você faz. Então esse relacionamento com Ele é o primeiro. Então isso, muitas vezes, no nosso dia a dia, pode acontecer situações que mexem com você, mas o fundamento está bem estabelecido, e você não é prejudicado, não fica perdido, né, porque você sabe que Ele te ama. Então a flecha para cima é o louvor, é a gratidão. Às vezes tem versículos que Davi dizia assim, quando eu olho para os montes, ele está olhando ao redor, e só vê monte, só vê problema, só vê situação difícil. Aí ele diz, de onde me virá o socorro? De cima. Então muitas vezes Deus está tentando fazer a gente olhar para Ele, mas a gente está olhando só para os montes. Então a flecha para cima, ela fala muito. Sobre o relacionamento conosco mesmo, às vezes o psicólogo diz que um casal é difícil às vezes de acertar, porque são 2 universos diferentes. Mas uma pessoa só já tem bastante problema para conviver consigo própria, né? Então, estar bem consigo mesmo é aceitar que Deus te ama a despeito das suas dificuldades, das coisas que você sabe que você não é tão bom assim, mas que Ele te ama e acabou. E você se aceita e amém. Então, se relaciona bem consigo mesmo. Então, você já não tem conflito consigo mesmo. Vai ser mais fácil você se relacionar com os outros, porque você já está bem. Então, amém. E você não espera a validação dos outros. Então, essa vida de flecha para cima aqui, é você estar bem com Deus, e quando você está com as pessoas, você está com as pessoas. Porque às vezes você está esperando que alguém vai te validar, né? Está esperando que alguém vai te reconhecer. E é isso que é uma grande mensagem. Deus te vê. Ele te conhece. Ele te ama. Ele te escolheu. E você não precisa se preocupar. Você não pode deixar que as coisas ao redor te incomodem, né? Então, quando a gente olha para essa história de Lia, a gente entende que é poderoso quando nasceu Judá. Porque é quando ela começou a fazer flecha para cima. E ela parou de olhar para Jacó. Ela parou de olhar para aquilo que não estava dando certo. E foi muito melhor para ela. E ela conseguiu realizar aquilo que era o plano de Deus. Através de Judá, tem muita coisa, muita história através de Judá. Então aí também temos ali um outro desenho. Isso aqui nasceu de uma experiência que eu tive lá em 2000. E foi assim uma experiência que eu tive sobre rejeição, né? Eu achei muito interessante isso, porque eu trabalhava na manutenção, lá em 2001 por aí. E certo dia, todo mundo foi para um curso no Cefet ainda, antigamente era Cefet. Foram ficar uma semana no Cefet, e eu gostaria de ter ido, né? Ia ser tão bacana pôr no meu currículo, ó, fiz uma semana de Cefet, né? Tinha essas coisas na cabeça. Só que cheguei segunda-feira para trabalhar, toda a equipe, eram umas 20 pessoas. Foram e ficaram uma semana. Eu falei, mas como que ninguém me avisou? Como é que eu não sei? Não fiquei sabendo. Naquele dia, na segunda-feira, não prestou. Eu fiquei bravo com a galera. Na terça-feira, comecei a ficar bravo com Deus daí. Eu falei, não, mas como assim?
como que não aconteceu? Por que não me chamaram? Por que me deixaram, né? Por que se esqueceram, né? Por que não lembraram? E é aquela incomodação. E eu fui orar. E nessa de orar, Deus começou a me fazer pergunta. Então, assim, quando a gente já vê a primeira pergunta, é sobre vida com Deus. E a gente vai entender uma coisa com Deus. É porque dele, e por ele, e para ele. São todas as coisas. E amém. Aqui já tranquilizei já. Tá tudo bem. Não estou mais preocupado. O pessoal foi formar, que benção. Deixa que forme. Eu fiquei aqui, ninguém lembrou de mim, amém. Tive meu momento ali com Deus, já zerou o negócio, já fiquei tranquilo, foi tudo, deu certo. Então essas perguntas aqui, por muitos anos, né, até hoje, faz eu me localizar quando eu começo a me perder. Então eu faço as perguntas e começo a entender os porquês das respostas, às vezes a resposta errada, né? Mas se você parar e você orar, vai ser a melhor coisa. Não mantenha-se ofendido com pessoas e nem com Deus. A melhor coisa é ter um tempo com Ele, resolver os negócios e ficar tranquilo, né? Então aí as outras perguntas lá vão falar sobre trabalho, sobre motivação, satisfação pessoal, sobre família, sobre sociedade, tudo que a gente tem conversado, tem que convergir para Ele. Quando a gente fala de família, é o risco de fazer igual Caim, ficar preocupado com o material, né? Eu preciso deixar coisas para os meus filhos. E, na verdade, eu preciso deixar um legado para eles. Passar essa valorização sobre a pessoa de Deus, o centro que é o Senhor, e é isso que é uma coisa importante. Então, esse desenho nasceu disso. Muitas vezes Deus vai criar a situação de desconforto para aproximar você dele. O que mais Ele quer é ter um momento com você. Às vezes, como a gente não dá essa chance para Ele acha o jeito. Então, né, deu certinho. Fiquei uma semana trabalhando sozinho, fiquei feliz, está tudo bem, estou falando com Deus aqui, estamos se entendendo, não vou ficar bravo com ninguém, amém, né? Então, assim, eu creio que o Senhor trabalha com a gente dessa forma, está nos forjando, e nós precisamos, sempre que surgir a oportunidade, olhar para cima. Olhar para Ele, manifestar louvor, ter uma vida de gratidão a despeito do que acontece em volta. Não se preocupar com comentário, com coisa que falaram, com coisa que disseram. Olha para cima. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer, comprometido com Ele, Ele sabe o que está fazendo, tira do coração o questionamento, o medo, a insegurança. Ele está controlando as situações, Ele sabe onde Ele quer chegar. Nós precisamos ter essa convicção fortalecida, bem enraizada. Ele é soberano, Ele está no controle, Ele sabe onde Ele quer chegar. Amém? Então a banda pode subir e vamos adorar mais um pouquinho sobre essa questão que nós já temos visto. Nós temos passado um ano aí manifestando bastante louvor, mas às vezes esse louvor ainda vai melhorar, esse louvor ainda vai ficar melhor. Né? O Senhor está cada vez mais ajustando os trilhos, colocando a gente de certa forma, né, num caminho que tem um propósito, que tem onde quer chegar. A gente precisa ir correspondendo com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar. Feche os seus olhos, esteja conversando com o Senhor aí, fazendo suas leituras. Não perca esse momento também. Deixe que o Senhor fale ao seu coração, traga a revelação, aquele assunto que está te incomodando, aquilo que você está tendo dificuldade, seja no teu trabalho, seja na família. Permita que Ele esteja trazendo revelação ao teu coração, que você descanse nessa situação, entregue para Ele, manifeste louvor agora. Amém?
continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti. Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos para que possamos ver a Tua bênção, ver que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós queremos, Deus, que 2026 seja um ano de tributar louvor, seja um ano de olhar para cima, mesmo que venham as propostas, mesmo que às vezes venhamos a sentir que somos rejeitados de alguma forma. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus foi rejeitado, que Jeremias foi rejeitado, Lia passou seus eventos, mas nós queremos olhar para cima, queremos fazer menção do Teu nome, queremos engrandecê-lo em meio às adversidades, queremos estar com o posicionamento correto, olhando para cima, olhando sempre para cima. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos o foco, que nós possamos conduzir os nossos lares com o olhar no lugar certo, que não venhamos nos perder em meio às circunstâncias, em meio às distrações, em meio às situações que surgem para roubar a nossa paz, para nos distrair. Nós queremos ter uma vida de gratidão, nós queremos sempre engrandecer o Teu nome. Pai, nós Te louvamos por estar nos ensinando nessa noite, corrigindo o nosso olhar, porque o Senhor é digno do nosso olhar, porque o Senhor nunca falha, porque o Senhor nunca mudará, permanece sempre fiel, e o Senhor tem nos atraído a Ti. Nós Te amamos, Jesus, Te louvamos por tudo que o Senhor permitiu-nos viver neste ano, e antecipadamente manifestamos louvor ao Teu nome, por tudo que viveremos em 2026, seja um ano tremendo, seja um ano extraordinário, para cada um de forma individual e para toda a Tua família que se reúne nesse lugar, que seja um ano de crescimento, que seja um ano de bênção, que as células frutifiquem, que os ministérios avancem, que os planos se concretizem, que aquilo que está em Teu coração aconteça, que aquilo que está planejado por Ti, Pai, possa vir, Senhor, a fluir em nosso meio, que haja visão, que haja clareza, que as águas turbulentas tornem-se claras em nome de Jesus, que os nossos corações não se detenham mais em opiniões, em olhares das pessoas ao nosso redor. Nós queremos estar, Senhor, alinhados contigo. Alinha-nos a Ti, Senhor, alinha o nosso coração ao Teu coração. É o nosso desejo, Senhor, é o nosso desejo. Nós temos aprendido que é assim que nós queremos nos portar em 2026. Que seja um ano extraordinário, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje. E nós queremos agradecê-lo, Senhor, por tudo que o Senhor tem ensinado para nós. Amém? Faça assim com a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus.